Vamos lá. Então, como a gente ia dizendo no vídeo anterior, eh, então, ao longo da negociação, sempre procurando ouvir mais do que falar, sempre procurando fazer perguntas do tipo: como é isso? De que forma você enxerga? Ou seja, perguntas mais indiretas que fazem com que a pessoa reflita e vá se expondo, se colocando. Isso vai ajudando você a buscar essas informações e quando essas informações entrarem no seu repertório, né, de mundo, buscar as conexões para propor soluções para ele, né? Então a lógica do gatilho mental é sempre, ao identificar um problema, propor uma solução que leve ao benefício, ou seja, ao resultado é, e ao benefício, ou seja, a como ele vai resolver esse problema e atender às suas expectativas, certo? Isso pode ocorrer em várias situações e a lógica do gatilho mental ela não funciona por um improviso, mas às vezes por estratégias de você buscar conhecer antecipadamente o seu cliente, né? Entendendo que tais situações podem ocorrer e você já tem mais ou menos esquemas montados na sua cabeça para você se colocar, tá? Então, dentro dessa lógica, alguns gatilhos mentais podem funcionar pela questão da razão, né? Por exemplo, algo muito racional, a pessoa tem um problema e aí você propõe uma solução e expõe um benefício, né? Então, um problema hoje, um problema muito comum para uma consultoria de repente, o cliente explicar que a empresa está crescendo e precisa se adequar a novas regras de mercado e para isso procurou a consultoria. Então, ao você identificar esse tipo de problema, você pode já apresentar uma solução. De fato, sua empresa está crescendo, então ela vai entrar em uma nova regra de tributação, o que a partir de uma revisão de tributos e encargos desenvolvido aqui pela nossa empresa, você pode não só ter uma readequação uma readequação funcional da sua empresa dentro das características, do tamanho, da estrutura, para atender à regulamentação, como com isso você pode até não só entrar dentro de uma lógica de tributos corretos, mas você tem uma redução dos seus encargos tributários e com isso você otimizar o seu lucro. Né? Então você apresenta a solução, ou seja, a ferramenta que você vai usar, que você está vendendo para ele, para resolver o problema dele, e em seguida o benefício. Esse é o gatilho talvez mais óbvio que a gente trabalha sempre na questão comercial, e entender que as pessoas elas buscam benefícios, né? Às vezes é mais fácil a gente enxergar o benefício do que você falar das características do produto para tentar convencer a pessoa de que aquele produto, que aquela solução é adequada. Né? As pessoas querem resolver o problema, não conhecer o que você está vendendo para elas. Então, com isso, com essa inversão de postura, ao invés de você, falar da sua solução, você mostrar os benefícios que a sua solução vai atender a necessidade dele, já é um gatilho para tentar fechar o negócio. Tá? Um segundo gatilho que a gente pode enxergar bastante comum dentro de uma condição aí de uma consultoria é o gatilho da autoridade. A gente inclusive mencionou isso, a gente menciona isso dentro dessa lógica de negociação, que é o outro lado não reconhecer na consultoria, na sua consultoria, essa possibilidade
essa credibilidade e segurança, né, de que você tem a competência para desenvolver uma solução. E aí a gente tem alguns caminhos, né? Para você demonstrar de um modo mais indireto essa segurança, você pode mencionar ao identificar o problema. Você teve esse tipo de. Então estamos de acordo que você tem esse tipo de problema com relação ao seu relacionamento com seus clientes, né? Então você vai lá, expõe o problema, e aí você apresenta a solução. Isso pode ser resolvido com uma boa estratégia de marketing, com uma estratégia de comunicação de marketing, utilizando ferramentas de marketing de relacionamento, e aí você reconhecendo que falta talvez essa percepção de autoridade do seu lado, você vai poder usar exemplos, situações que lhe deem, que virem o jogo. Em vez de você estar falando de você, você vai lá dizer, inclusive, sobre isso, tem um caso recente de um cliente no qual eu propus isso, isso, isso e isso, resultados para eles foram benéficos dessa forma. Esse é um assunto que não é novo para mim, eu tenho um artigo publicado, estudei muito isso de tal forma, trabalhei, a gente estudou isso, a gente trabalhou. Então você começa a mostrar outras situações que você já experienciou sobre isso. Ao invés de você falar de você, tentando, você vai contornando, você vai dando, relatando experiências em que você faz parte, da qual você faz parte, para resolver uma coisa semelhante. Então isso já ajuda a construir esse gatilho de, opa, esse cara é adequado para o meu problema. Ok? Uma terceira solução é que o seguinte, se fala muito em que há dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que procuram evitar dor e as pessoas que procuram buscar prazer. De um certo modo, ambas as coisas estão, ambas as duas condutas, elas são alinhadas. Então, a pessoa que evita dor é a pessoa que procura uma solução que traga resultados que não atrapalhem sua vida. Uma pessoa que busca prazer é uma pessoa que procura soluções que vai lhe trazer uma solução e isso vai lhe dar felicidade. Né? É apenas uma postura, mas tem o mesmo caminho, o mesmo lado, a mesma ideia. Então, essa lógica do evitar dor, buscar prazer, é algo que a gente só consegue identificar na medida em que a gente conversa com o cliente, ouvindo sobretudo o cliente. Lembra que na aula passada a gente falou muito sobre isso. Eu fazia parte do roteiro a gente dar atenção, né? E procurar sempre formular perguntas buscando não que a pessoa diga exatamente aquilo que ela quer, mas buscando entender as expectativas das pessoas. Né? Ao fazer esse tipo de pergunta, já é um indício, um passo para a gente entender se ela é uma pessoa que quer resolver problemas, evitando conflitos. Por exemplo, uma pessoa que diz, olha, eu tenho esse problema na empresa, está vendo aí uma nova tecnologia que todos os meus concorrentes estão adotando, eu vou precisar adotar também, eu vou precisar fazer com que a minha equipe aprenda a utilizar esse equipamento e talvez pode ser que eu precise demitir pessoas, trocar pessoas, porque trabalhar com essa nova tecnologia requer um conhecimento que os meus funcionários não têm. Né? Então, sobre uma situação dessa, imagina a pessoa explicando uma situação dessa, reconhecendo que o problema dele é colocar uma nova tecnologia que precisa preparar as pessoas. Se ele coloca isso falando do pesar dele de demitir os funcionários, é uma pessoa que quer evitar dor. Se ele fala isso se mostrando empolgado porque ele enxergou que o mercado está se modificando
em função do avanço tecnológico e ele precisa fazer isso também. E fazer isso para ele é algo prazeroso porque ele se percebe um cara que enxerga as oportunidades e não vai ficar para trás, né? Você consegue enxergar que são sobre o mesmo problema, são duas posturas muito diferentes, mas que a solução pode ser a mesma, né? A solução aí requer treinar e preparar a equipe para o uso dessa nova tecnologia, enfim, né? Então, você pode trazer soluções que você pode trazer uma abordagem de resposta que vai justamente dar tranquilidade e segurança para a pessoa de que vocês têm que a consultoria tem a capacidade de treinar os colaboradores e com isso ele ter uma diminuição, né, dos conflitos internos futuros. Ou você inclusive pode se mostrar compreensível e simpático a o entusiasmo dele de atualizar e ainda dizer, olha que massa, porque a gente pode ajudar você a preparar todos os seus funcionários, o que vai te trazer aí um benefício maior de você se atualizar e com um encargo menor você não vai precisar substituir funcionários. A gente vai preparar seus funcionários para usar essa nova tecnologia, eles que já vestem a camisa, então você vai ter uma mudança geral, né? E talvez essa galera aí interna vai acompanhar você nessa sua euforia. Então tudo é uma questão de como você pode se colocar e construir esse ambiente profícuo para você fechar negócio, tá? Dentro dessa mesma lógica vem aí, por exemplo, a lógica da reciprocidade. Tem a ver com aquilo que a gente já falou da aula passada, da capacidade de negociação, né? De você se preparar para uma negociação, não entregando já no começo brindes, concessões, descontos, né? Mas você vai levar a sua proposta inteira, vai tentar demonstrar, já planejando que você pode demonstrar em algum momento que você pode abrir mão de algo para que ele também entenda que você quer muito esse negócio. Então a questão da reciprocidade, ofertar, entregar, dar benefícios, dar um brinde grátis, dar um serviço a mais, dar um desconto, dar algo para se mostrar que você não quer apenas o dinheiro dele fechando esse negócio, mas que você é recíproco dentro do entender que esse contato é uma parceria em que ambos os lados ganham, tá? Então, enxergar essa situação pode trazer também uma facilitação. A pessoa enxergar que você está se doando, facilitando, dando concessões, facilitando ao máximo, pode trazer a noção de reciprocidade do outro, que deve imaginar, olha, esse cara está fazendo de tudo para eu ajudar, para me ajudar, eu vou aceitar porque eu também vou ajudar ele, né? Então é construir essa atmosfera positiva dentro dessa negociação. Bom, a questão da empatia é um outro passo. Bom, a empatia talvez possa ser visto como uma correlação com a ideia da reciprocidade. Por quê? Porque o que é empatia? Empatia é uma percepção de que há uma sintonia entre os dois lados, há uma conexão. Então, o ambiente empático, uma relação empática, é quando o outro, o cliente e o consultor, né, percebem que há um envolvimento. Nesse caso, como a negociação, a prospecção é do interesse talvez maior do consultor, né, afinal ele precisa fechar negócios. O cliente ele pode escolher entre consultorias, né? Então, dentro dessa lógica de empatia, tem muito a ver, tem uma aproximação grande com a reciprocidade, porque ela se constrói exatamente ali na situação de fazer as perguntas. Quando você faz perguntas não sobre, não diretas,
qual é o seu problema, por que você quer isso ou por que você quer aquilo mais.